posso começar. Nós estamos recebendo nosso convidado, o Eduardo Pazinato, que é um estudioso da segurança pública, né? Tem experiência de gestão, tem experiência também de empreendimento no debate da segurança pública, debate acadêmico. Acho que ele pode se apresentar um pouco mais. E a nossa ideia, né, Larissa, era justamente poder aproveitar o conhecimento do Eduardo, que é um estudioso do tema. E nós tanto falamos sobre a necessidade de sempre opinar a partir da produção de conhecimento, de quem entende. Então, isso vale para a saúde, vale para outros temas também. Então, o Eduardo pode nos ajudar um pouco a discutir essas questões que a gente tem visto nos últimos dias. Ontem foi um dia de desfecho desse espetáculo trágico, que é o caso Lázaro, né? E a partir daí a gente quer poder aproveitar para discutir outros temas e, no final, a gente quer, inclusive, homenagear o ex-secretário de Segurança do Rio Grande do Sul, José Paulo Bisol, que faleceu no último final de semana, que todo esse tema está diretamente conectado com isso. Então, seja bem-vindo, Eduardo Pazinato. Boa noite, Márcio, colegas, Larissa, Luiz, Inês, prazer estar com vocês. Tenho acompanhado o nível e a qualidade dos debates desse programa e dessa iniciativa coletiva, desde o nome até a sua prática cotidiana. De fato, falar sobre segurança pública no cenário atual é nos reportarmos para tragédias, muitas delas tragédias anunciadas, né? O caso Lázaro é a expressão disso, né? Infelizmente, nós tivemos mais uma espetacularização das violências e dos crimes, né? E com isso um espetáculo midiático que, na verdade, repercute a dor, as violências, em que o ser humano, as humanidades são, na verdade, em vez de as primeiras a serem preconizadas ou garantidas, né, como parte, inclusive, do entendimento do que é segurança pública, e me somo e me solidarizo a passagem ao falecimento do ex-secretário Bisol. Nós também perdemos no campo da segurança pública há 2 semanas o cientista político Glaucio Soares, né, que é um pensador nesse campo, uma pessoa muito importante no desenho, não só de aspectos teóricos, mas, como disse o Márcio, uma preocupação bastante grande em construir políticas públicas que possam estar baseadas em evidências, na técnica, na ciência, e não no achismo, né, e não na mera empiria ou naquilo que eu chamo de gestão por espasmo. Infelizmente, a gente tem acompanhado cada vez mais, e isso é bastante dramático no caso da realidade brasileira e latino-americana, na medida em que a violência e o crime constituem obstáculos para o desenvolvimento humano. E se a gente se pauta, né, no desenho, no desenvolvimento das políticas, dos programas, dos projetos e das ações na área da segurança, sem um cuidado técnico, né, sem a realização de pesquisa aplicada, sem buscar entender as regularidades, as causalidades, como dizia o ex-secretário Bisol, né, que estão na prática dessas violências e crimes, inclusive de violências praticadas pelo próprio Estado, né, seja no nível estrutural ou institucional, a gente realmente não vai conseguir avançar para um outro padrão de civilidade, de civilização, mediados pela segurança e pela justiça, né? Acho que tem bastante coisa para a gente falar, acho que tem muitas, de fato, conexões, como vocês já levantavam no bloco anterior. Em alguma medida, a gente vem percebendo que a gestão pública, em diferentes áreas, tem sido objeto de retrocessos flagrantes, né? Na área da segurança, o discurso, a lógica e a metáfora militarista, né, da guerra permanente, acaba por dar guarida a esse tipo de discurso, né, que legitima, né, a morte, a violência como uma prática institucional do próprio Estado, naquilo que conceitualmente tem se chamado de necropolítica, né? E obviamente, esse conceito ele é transversalizado em diferentes áreas, né, em diferentes dimensões da vida pública, inclusive na segurança, né? E eu acho que a partir daí
é importante que a gente se debruce a apontar os problemas, mas que a gente possa também pensar em soluções, né? Que a gente possa construir com base justamente em experiências já realizadas de boas práticas nessa área, naquilo que a gente vê numa análise comparada com outros países, numa dimensão muito semelhante aos desafios que nós enfrentamos também no Brasil, a gente possa colocar luzes, né, ao descontrole da produção e da circulação de armas no Brasil, que a gente possa desconstruir essa concepção equivocada de guerra às drogas, né, que acaba sendo uma guerra à pobreza e aos pobres, né, que a gente possa ter um olhar também de cuidado em relação àqueles que nos cuidam, né, e isso vale, obviamente, para toda a gestão pública, mas na área da segurança isso é evidente, né, que nós precisamos cuidar dos cuidadores e dar atenção também às mazelas, porque passam os profissionais da segurança pública. Por exemplo, voltando ao caso Lázaro, só para ilustrar, né, vejam que coisa alucinada, né, que se produziu naquela intervenção de Goiás, quase 300 policiais atuando num espetáculo midiático, quase como uma reprodução de um mau programa policial, né, o policialesco. A morte já estava colocada, né, do investigado, ou do foragido, no caso do Lázaro. Evidentemente, não estou aqui legitimando ou dizer que nós precisamos revisar as práticas de segurança, as práticas e a atuação policial. Isso não quer dizer que nós estejamos legitimando os crimes praticados pelo Lázaro. O Lázaro era um criminoso contumaz, obviamente há explicações também sociais, psicológicas ou biopsicológicas para esse entendimento, mas por certo a incapacidade que o Estado possuiu, no caso dele, de tantos outros, ao longo, né, das suas diferentes instâncias de relação com esse cidadão, com as suas famílias, etc., também precisa ser desvelado como um problema, né? Ou seja, nós precisamos rechaçar toda forma de violência, nós precisamos responsabilizar pessoas que, como Lázaro, praticam crimes violentos, como homicídio, odiosos como o estupro, mas isso precisa ser feito dentro de balizas que regulam as relações do Estado de Direito, né? Nós não temos legalizada a pena de morte no Brasil, pelo contrário, é uma vedação constitucional para que isso ocorra, é uma cláusula pétrea, e obviamente nós precisamos que as forças de Estado garantam, né, esses direitos dentro dos padrões de uso diferenciado, legal, regular da força, né? Eu não estou nem analisando o caso Lázaro especificamente, mas falando de modo mais amplo, nós vivemos numa nação que é aquela em que a polícia mais mata e mais morre, né, segundo dados do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Então, por óbvio, nós precisamos também colocar atenção aos profissionais e, óbvio, ao sistema prisional e a como se dá essa interface entre segurança, justiça, prisões e, sobretudo, um tema sempre marginal, lamentavelmente, na agenda da segurança pública brasileira, que são as políticas públicas de prevenção às violências, né? Que atuam efetivamente antes do cometimento de violência e crime, né? E, portanto, podem mitigar, né, os efeitos das mazelas, né, das tragédias trazidas pela perpetuação de um ambiente violento, da prática reiterada de violências, né, interpessoais, institucionais e estruturais, né? Nós precisamos, sem dúvida, de uma reforma profunda das instituições de segurança e justiça, inclusive das polícias, e é isso um obstáculo evidente para a própria consolidação do Estado democrático de direito no Brasil. E, infelizmente, no dia a dia, o que nós temos visto são o mais do mesmo, né? O chovendo molhado, na verdade, práticas que só reiteram, né, de modo angustiante, né, em modo letal, a complexidade desses problemas, né? Infelizmente, nós não vemos, ou temos visto cada vez menos, apesar dos esforços de muitos e muitas, boas práticas, né, ou experiências que possam efetivamente reduzir a exposição à violência e aumentar a sensação de pertencimento, de identidade e coesão
né, na vida em sociedade. Então, acho que é um tema que se presta a muitas óticas, a muitas leituras, e eu me somo a vocês nesse esforço, né, por tentar compreender e, sobretudo, intervir para ajudar a transformar positivamente a sociedade, também desde o viés da segurança e da justiça. Então, assim, Eduardo, sempre que a sociedade se coloca, né, à disposição para debater a questão da desmilitarização das polícias, há sempre um comportamento binário da sociedade em dizer que um apoia, né, bandido e não quer que, que os militares exerçam com autoridade, respaldo o seu processo de trabalho, né? E tem o outro entendimento que não, que eles precisam estar bem equipados, que o militar bem equipado é aquele que vai dar a melhor resposta, né, no combate ao crime, enfim. E é importante a gente repensar esse processo, né, e discutir com a comunidade, com a população, que o processo de desmilitarização ele não implica em desarmar o policial. Se a gente pensar no caso do George Floyd, por exemplo, ele foi morto por um policial sem uso de nenhuma arma, ele foi sufocado pelo joelho do policial. Então, quando a gente fala em desmilitarizar, a gente está falando de uma conduta, de uma postura policial. E eu gostaria que tu aprofundasses um pouco esta questão, esta temática da desmilitarização e a sua relação com o desarmamento, suposto entendimento do desarmamento, né, desse aparato policial que, infelizmente, a gente tem aí uma dificuldade nesse processo de entendimento, né, conceitual da desmilitarização. Se tu puderes aprofundar um pouquinho. Claro, eu te agradeço a pergunta. Eu acho, Inês, que a área da segurança pública talvez seja uma das áreas no âmbito das políticas públicas mais afeita e que mais convive com contradições, com dicotomias, com polarizações. Tá? E há uma razão para isso, ou melhor, há várias razões para isso. Uma delas, e eu acho que é um pouco desconfortável para nós que temos uma tradição progressista de esquerda no campo da luta política, admitir que a participação social na área da segurança pública, se ela não for mediada por dados, por informações, ela pode redundar, paradoxalmente, mais participação, pode redundar em mais discurso de ódio, em mais defesa de justiçamentos e linchamentos, inclusive na pena de morte. Então, é importante que a gente tenha claro isso e compreenda por que isso se dá desta maneira na área da segurança. Se dá dessa maneira porque nenhum âmbito da atuação do Estado define de modo tão flagrante a relação entre a vida e a morte como a área da segurança. E a população, sobretudo o senso comum, não só o senso comum das ruas, mas também um senso comum teórico, como nos diria Vará, né, Márcio, para remontar aí dentro da teoria crítica do direito, né, uma reflexão que também problematiza o nosso local de fala, vai nos dizer que justamente o medo, né, que é fomentado e que diretamente impactado na percepção da população, nas representações da população, de nós, todas e todos nós, como cidadãos e cidadãs, a representação é diretamente afetada por medos, por inseguranças, por as violências, pelas consequências que a exposição à violência ou a percepção de insegurança gera nas pessoas. E esta percepção, ou para usar um termo técnico, essa representação, ela, como ela é informada pelo medo, pela insegurança, que são aspectos irracionais, o que orienta a percepção da população é justamente o pior dos conselheiros, que é o irracional, o medo e a insegurança. O que nós fazemos com medo? Qual é a nossa tendência ao sermos instados a ter uma reação de medo, porque uma rua é muito escura, porque a abordagem se deu fora dos padrões
de legalidade, constitucionalidade do uso da força, enfim, diferentes situações cotidianas que nós enfrentamos no nosso dia a dia, né? Qual é o impacto que isso tem? Isso muitas vezes nos causa medo, né? E o medo é o pior dos conselheiros na área da segurança, porque ele não está ancorado na racionalidade, ele não está ancorado no que as regularidades, no que as tendências da prática da violência, o que as informações sobre as causas, os fatores de risco que estão na base do cometimento da violência informam, né? O medo, ele é irracional, ele está ancorado em outras valências, né? Em outros signos, em outras referências que não a racionalidade. Além disso, e aí me aproximo da resposta ao teu questionamento, nós temos um modelo de segurança e justiça que precisa ainda ser constitucionalizado, que precisa ainda ser reformado em termos de parâmetros constitucionais mais civilizados, com redução de danos do próprio funcionamento dos órgãos e agências de segurança pública. Nós temos um modelo de segurança pública e justiça criminal que é distante da realidade das pessoas, que está informado, muitas vezes, ainda hoje, no século XXI, por uma matriz formativa do século XX e, muitas vezes, ancorada no período histórico da ditadura civil-militar, que acaba por deformar a prática da atuação da segurança no Estado de Direito, né? E é daí que vem essa concepção militarista, eu nem diria militar, mas eu diria militarista, que trabalha com a metáfora da guerra e antagoniza o amigo do inimigo, e, portanto, estabelece uma lógica de eliminação do outro, né? E nesse sentido de institucionalização da necropolítica como uma prática institucional. E é, obviamente, isso que nós precisamos desconstruir. É isso que nós precisamos transformar, né? Ancorar as decisões com base na racionalidade, nos dados, das informações, nas evidências científicas, porque elas vão nos ajudar a mitigar o impacto do medo e da insegurança como lentes, né? Como óculos, para usar uma metáfora, de análise da realidade, de compreensão da realidade, e vão ancorar, né? Não nos nossos medos e inseguranças, mas numa análise mais técnica, mais científica da realidade. Agora, para que a gente consiga fazer esse grande diálogo, esse grande debate nacional sobre esse assunto, eu diria que, taticamente, o uso do termo militarização dificulta as pontes. Por quê? Porque há uma visão equivocada de que, quando se está pautando a militarização, está se querendo, por exemplo, uma visão romântica, idealizada, terminar com a existência das polícias, né? Ora, as polícias fazem parte dos regimes democráticos, né? O que nós precisamos é uma polícia em conformidade com o Estado de Direito, que atue com base na Constituição e nas leis, não numa perspectiva institucional, programática meramente, mas materializada nas relações com a cidadania, com o cidadão e a cidadã, sobretudo aquele segmento social historicamente mais vulnerável e mais vitimizado. E é justamente aí que as desigualdades estruturais, né, do sistema social, político, econômico, vão se expressar na reprodução, né, do preconceito étnico-racial, geracional, de orientação sexual, que vai muitas vezes orientar a abordagem das polícias ou o próprio funcionamento do sistema de justiça com base na desigualdade estrutural, né, desse sistema político-econômico mais amplo. E o dito microsistema, né, de segurança e justiça, nesse sentido, reproduziria esses padrões de desigualdade, né, não no nível formal, mas material, né, na forma como se provê o acesso aos direitos, aos serviços, às políticas públicas, né? E isso, na área da segurança, sobretudo em função da abordagem, e aí não me refiro meramente à letalidade da atuação das polícias, né, ou das mortes decorrentes de intervenção policial, mas também da truculência da abordagem policial e como ela, muitas vezes, acaba por estigmatizar, né, por vitimizar e, nesse sentido, selecionar determinados sujeitos, determinadas condutas em detrimento de outras.
por critérios que não são os critérios legais ou técnicos, são critérios metajurídicos, né? Se relacionam com essas desigualdades socioeconômicas, culturais, políticas mais amplas, né? E a distribuição do poder, né, no Estado moderno também passa, e isso define, a meu ver, o quão democrático será esse Estado, do poder de punir, né? A forma como o Estado se relaciona com a punição, né, com a responsabilização, é justamente uma marca de maior ou menor aderência à democracia. E, infelizmente, historicamente, obviamente que agravado nesse período que nós estamos vivenciando atualmente, no Brasil e em outras democracias, né, mais recentes, como as latino-americanas, vários retrocessos por conta justamente da dificuldade de operacionalização desses conceitos e também de uma disputa simbólica material que se estabelece com concepções diversas, né? E, infelizmente, no caso brasileiro, afetas ao negacionismo, né, autoritarismo, e na segurança isso é um sintoma, né, bastante evidente de como isso se materializa no dia a dia. É bom ouvir o Pazinato. A gente tem comentado aqui nos espaços do coletivo essa questão, principalmente do governo federal, que trabalha, na minha visão, com medo. Trabalha com a perspectiva da população ter medo, ter receio, né, de não ter condições de manutenção, né, ou ela vai estar exposta à doença, ou ela vai estar exposta a passar fome. Quantas vezes na pandemia o presidente da República disse que ia ter quebra-quebra, nas eleições diziam que nós íamos se tornar Venezuela, né? E nós se tornamos mesmo, né? A inflação está a nível Venezuela, a falta de Estado está a nível, né, muitas vezes, das dificuldades que se apresentam na Venezuela, né? Mas é no governo militar, né? No governo que se elegeu, e não naquilo que eles prometiam como uma ameaça, né? Eles trabalham muito na ideia de ameaça. Eu vejo uma situação, o Pazinato, eu queria ver a tua opinião. Existem algumas coisas que a gente pode observar, assim, por exemplo, falam muito que defendem bandido, defendem marginal. Eu não conheço pessoas que defendem crime abertamente, né? Eu conheço pessoas que defendem a Constituição, os direitos, né? E mais do que isso, pessoas que entendem que a gente tem que tratar o problema, né? Que a gente tem que pensar na penitenciária, que a gente tem que pensar no detento, porque ele vai voltar para a sociedade, vai voltar fazendo crime, né? Então, não é virar as costas e ignorar o problema que vai resolver. É isso que as pessoas defendem, né? E não passar a mão na cabeça de ninguém. Isso não existe. Isso é uma falácia, uma fake news que há 30 anos, e me chama a atenção o seguinte, que me preocupa muito: o Rio de Janeiro é laboratório de insegurança pública, né? E se a gente visse o que acontecia no Rio de Janeiro na década de 80, é o que acontece no Rio Grande do Sul em 90 e 2000, né? E hoje já tem milícia em vários estados do país, né? Então eu faço uma análise, eu queria ouvir o que tu acha disso, mas me parece que a gente tem que começar a retomar as relações comunitárias. Porque o que fazia ter segurança na década de 80, mais do que a gente tem hoje, primeiro era menos população. Segundo, menos armas circulando. Terceiro, menos drogas circulando, né? Esses três fatores. Não a ditadura, não o exército, não a presença militar, né, que trabalhava com medo também, porque como não tinha internet, tu pegava uma pessoa e fazia uma barbaridade com ela numa cidade, aquilo era um horror. Ficava toda a população assustada, né? Hoje, eu tenho uma visão que o Exército não tem a mesma capacidade de fazer o que eles fizeram na década de 70 e 80, mas quem tem são as polícias militares. E esse pessoal que está no governo federal, ele atiça as polícias militares. Então a gente tem que ter muito cuidado com isso, com essas forças, né? E aí tinha todo o pensamento construído do Bisol, que eu acho que é mais importante do que a homenagem, é lembrar, né, o aspecto humano, né, a tentativa dele de aproximar as polícias, qualificar as polícias e ter uma atuação humanizada, né? Porque a periferia precisa do Estado
da polícia, precisa. Ninguém está dizendo que não. O que a gente tem hoje é um estado de exceção. É a polícia só no centro, né? E quando desce na periferia, o que é? É para atirar. A gente sabe que é assim, na maioria das cidades, né? E eu me preocupo com isso. A gente olha para o Rio de Janeiro e pensa assim, ó, amanhã vai ser aqui, né? Então eu tenho essa preocupação com as milícias, com toda essa situação que é um desgoverno, né? E é um estado paralelo que só corrobora com a dificuldade da segurança pública no país. Deixa só, porque eu acho que o Pazinato tem um teto, né? Conforme ele tinha nos orientado. Então, eu vou só fazer emendar na pergunta do Luiz, e aí a gente deixa ele à vontade se precisar sair para o compromisso seguinte. Mas eu tenho dúvida, Pazinato, se a origem de todos os nossos males, da nossa ineficiência na segurança pública, não é o sistema de duas polícias, na verdade. Porque nós temos uma polícia civil que investiga e acaba, por mais que se qualifique, a gente veja tentativas de evoluções, por exemplo, da nossa polícia civil, que se qualificou muito nos últimos anos, enfim, tem muitos quadros bons, né? Mas tem um problema de que a polícia militar, que está na rua no papel repressivo, preventivo, enfim, não tem o papel de investigar, ou seja, de alguma forma tem até um confronto do trabalho das duas polícias que estão atuando, né? Se, na verdade, esse não é um ponto a resolver antes até da questão de militarização ou não, enfim, né? Bom, acho que são duas questões bem interessantes, né, trazidas por vocês. Acho que uma tem um aspecto mais macro, né, e outra mais no nível micro, né? Mas eu acho interessante começar essa resposta a partir da provocação do Luiz, né? Eu acho que é legal lembrar do Bisol, e a gente tem visto muita gente lembrando, compartilhando fotos, imagens, mas eu acho que é fundamental que essa lembrança se dê recuperando, do ponto de vista do conceito e das práticas, né, institucionais, os bons exemplos da gestão Bisol, né? E há um aspecto muito importante a ser considerado nessa medida, que é o próprio conceito de segurança pública que a gente está trabalhando, né? Infelizmente, eu acho que nós perdemos, né, no imaginário social a disputa simbólica desse conceito, né? E, portanto, nós estamos vivenciando um momento de resgatar alguns desses princípios basilares, né, de uma visão democrática de segurança, justamente porque nós perdemos, né, nós, os humanistas, para usar um termo mais genérico, perdemos o embate, né, simbólico da disputa conceitual de segurança, né? A visão que o Bisol nos trazia e que hoje está lastreada no entendimento, por exemplo, de vários organismos internacionais, grupos, institutos de pesquisa nacionais e internacionais, é de que a segurança é um direito garantidor de outros direitos. E compreender a segurança desde essa perspectiva coloca sobre o gestor um conjunto de desafios muito maiores do que compreender a segurança como o mero exercício do direito de ir e vir, né? Obviamente, isso também é uma dimensão fundamental da segurança, inclusive constitucionalizada. Mas entender que a segurança é um direito integrador, é um direito que garante outros direitos, que em comunidades em que não há segurança, não há prestação do serviço à saúde, não há liberdade de cátedra na educação, não há a possibilidade de um acesso aos serviços públicos mais básicos, como uma via asfaltada, uma moradia com saneamento, com iluminação, né, com a estrutura mínima de bem viver, né, nessa localidade. Então, acho que o primeiro aspecto importante para esse resgate, que coloca uma outra lente de análise da realidade, é entender a segurança numa perspectiva ampliada. Essa perspectiva ampliada vai impactar o nosso entendimento de que a segurança também se refere às polícias, mas não se resume a elas. E, portanto, coloca, né, em cena
o papel que os municípios, né, têm também nesse cenário, né, que as outras agências que atuam no nível territorial possuem em termos de proteção social, em termos da saúde da população, do acesso e da permanência das crianças e adolescentes na escola, né? Enfim, como uma disputa material e simbólica do Estado em relação às juventudes e aos segmentos sociais mais vulneráveis e vitimizados. E é claro que isso precisa também da polícia, mas não só. Então, acho que o primeiro desafio é, de fato, um desafio epistemológico, né? Um desafio de conceito, de visão de mundo para a área da segurança. Agora, evidentemente, isso é um desafio estrutural, né? É algo que gerações como a geração do Paulo Bisol lutou, né, para o restabelecimento da democracia formal no Brasil, a nossa está lutando por um estabelecimento de uma democracia substantiva ou material, né? E aí, para isso, e do ponto de vista tático, novamente, eu acho que a provocação do Márcio é fundamental. Nós precisamos de uma reforma das instituições de segurança e justiça, inclusive debatendo o nosso modelo dual de polícia, né? Na verdade, nem é dual, porque nós temos muito mais do que duas polícias, né, na realidade brasileira. Nós temos pelo menos mais outras duas, né, para ficar numa visão tradicional, numa interpretação literal da Constituição, né? Nós temos pelo menos a Polícia Militar Civil em nível estadual, Polícia Federal e Rodoviária Federal em nível federal. Né? Temos a extinta Polícia Ferroviária Federal, né, também prevista ali no 144, e temos o que eu entendo como muito importante e com uma função diversa da Polícia Militar, embora vários desses servidores muitas vezes confundam as dimensões, que é o papel das guardas municipais, né? Que não pela via constitucional, mas por duas leis federais. Uma é a 13.022, de 2014, que é conhecida como Estatuto Geral das Guardas. Essa lei regulamenta o fazer das guardas municipais como a principal agência municipal de prevenção à violência. E a outra, mais recente, que paradoxalmente acabou sendo editada na gestão Temer, né, ou seja, gestão Temer enviou para o Congresso Nacional o projeto de lei que virou a Lei 13.675, de 2018, que regulamenta o Sistema Único de Segurança Pública, que foi uma ideia apresentada na primeira gestão Lula, com o então secretário nacional de Segurança, Luiz Eduardo Soares. Então, essas duas leis trouxeram, sobretudo a última, uma vivência mais cotidiana da integração. E eu acho que, do ponto de vista da disputa simbólica, é mais interessante falarmos da integração e de como as nossas agências de segurança e justiça precisam prestar esse serviço de modo mais eficaz, mais efetivo e mais eficiente, que significa preservando vidas, salvando vidas. Esse é o indicador que deve informar a qualidade das polícias que temos, e não o número de prisões, o número de disparos deferidos, ou o número de encarceramento, né, juvenil ou prisional, né, como é a tônica da atuação policial. Aquele que mais mata acaba conquistando, né, na lógica do ethos guerreiro, um reconhecimento da própria tropa e da população, justamente porque, alimentada pela cultura do ódio punitiva, defende aquilo que a Inês dizia antes, né? A atuação mais efetiva na área da segurança é mais redução de direitos, mais encarceramento, mais armamento, de preferência de maior calibre, né? Justamente porque há uma permanente guerra do amigo e do inimigo e da eliminação do outro como tônica institucional. Então, eu acho que dentro desse viés da integração e da reforma das instituições de segurança e justiça, a gente precisa provocar, né, um debate e mudanças que possam ser, num primeiro momento, incrementais, mas que caminhem para essa transformação estrutural que se busca. Então, defender um programa de segurança cidadã, né, homenageando o Bisol, homenageando o professor Glaucio Soares, que também nos deixou recentemente, né, e homenageando uma visão progressista, democrática, cidadã de segurança e justiça, significa pensarmos programas municipais, estaduais ou federais
que possam, de uma maneira prática, dialogando com os servidores dessa área e com a população, mostrar, num primeiro momento, por que é um equívoco no direcionamento dessa política, porque esta política é a principal responsável pelos mais de 60 mil mortes por ano, pelos mais de 2 milhões de roubos de todas as espécies que acontecem no Brasil, pelos mais de 60 mil estupros todos os anos, isso notificados, que o grau de notificação, sabidamente, é enorme no Brasil, né? E esse quadro se dá mesmo a população, né, sendo informada de que aquilo que ela defende é o que vem acontecendo. Nós temos aumento do investimento público na área de segurança no Brasil, como demonstram seguidamente os anuários do Fórum Brasileiro de Segurança Pública. Mas se há mais recursos, por que a gente não consegue transformar essa realidade? Porque os recursos são mal investidos. São investidos meramente em equipamentos, e equipamentos cada vez mais de controle, vigilância e emprego de situações de resposta letal, né? É óbvio que a polícia vai ser armada, que a guarda municipal vai ser armada, mas é óbvio que tem que se investir em capacitação, formação, porque é disso que se trata a atuação cotidiana desses profissionais, que não raro vão ser esquecidos pelo Estado quando se envolvem, por exemplo, num confronto armado. Não vão ser valorizados. E é óbvio que nós precisamos não deixar nas costas dos policiais a responsabilidade por uma mudança que é uma mudança econômica, cultural, social, simbólica, e que é, portanto, muito maior do que a responsabilidade constitucional e legal, do que o mandato que cabe, inclusive, às polícias, às guardas municipais no Brasil. Né? Então, na verdade, a falência desse modelo hoje é muito mais, eu diria, palatável, muito mais tranquilo a gente fazer essa disputa e informar, com base nesses dados e evidências, o tamanho do problema e as causalidades que estão na base dessa dinâmica, do que era no início dos anos 90 ou no início dos anos 2000, quando o Bisol geria, por exemplo. Porque agora a gente pode mostrar as evidências. A gente pode mostrar que o encarceramento em massa não produziu o resultado advogado, pelo contrário. A gente pode mostrar que a desregulamentação do armamento da arma de fogo só fez aumentar ainda mais a violência doméstica intrafamiliar, a violência contra as mulheres, contra crianças e adolescentes. A gente pode demonstrar, e eu contribuo com o Escritório da ONU sobre Drogas e Crime, recentemente, essa semana, se lançou um novo manual sobre drogas, se pode mostrar o impacto da pandemia na mudança dos fluxos do mercado ilegal de drogas e outras mercadorias, e o como a gente precisa que o Estado olhe, inclusive com impacto na área da segurança, naquilo que falava o Luiz, olhe as famílias vulnerabilizadas que estão passando fome na periferia. Olhe para a ausência do atendimento mais básico no auxílio emergencial para milhares de pessoas cuja juventude serão certamente cooptadas ainda mais pelo mercado ilegal de drogas e por outras mercadorias ilegais, fazendo que o círculo vicioso da insegurança e do crime seja perpetuado. Então, hoje, nós temos, olhando em perspectiva os últimos 30, 40 anos do Brasil, e de forma comparada com a América Latina e Caribe, com outros polos de produção de conhecimento e análise de dado e informação, nós temos como elencar que as receitas, os remédios exigidos pela própria população, sobretudo em casos rumorosos de repercussão midiática, como o caso Lázaro, que já surge o debate do Congresso Nacional punitivista, dando uma resposta pública que certamente vai parar em mais penas, mais encarceramento, mais armamento, né? A gente já tem, né, evidências concretas, pesquisas, análises múltiplas, comparadas, inclusive comparadas em nível internacional, demonstrando por evidências que essas práticas são equivocadas. Então nós precisamos sair do achismo, sair só da boa intenção, inclusive o campo da esquerda, e passar a compreender que há uma especificidade na área da segurança pública, que nós não podemos ficar esperando as transformações estruturais da sociedade brasileira, da economia brasileira, para pensar em atuações que mitigam danos na área da segurança e da justiça. Nós precisamos valorizar os profissionais, capacitá-los, dotá-los dos meios adequados, mas trabalhar de modo integrado com outras políticas setoriais.
focalizando, atuando territorialmente e, com base em dado e informação, tomando as decisões, revisando rota, corrigindo equívocos, né? Aproveito para cumprimentar aí a assistência, tem alguns alunos aí nossos que estão vinculados aí na assistência, o Fábio André, que é guarda municipal lá no Rio de Janeiro, é o corregedor da Guarda do Rio, nosso colaborador lá na Faculdade de Direito de Santa Maria, e é uma liderança no tema de uso da força dentro das guardas. Quer dizer, a gente tem que sair dessa chave de leitura, né, de que essa lógica binária, né, de que mais tipo penal, mais pena, né, mais encarceramento, mais armamento resolve o problema. Porque o problema está aí, né, está justamente na dificuldade de nós organizarmos, né, de modo integrado a governança dessa política de segurança e justiça. Sobretudo num Estado federado complexo como o brasileiro, né, e num tema em que muitas vezes a participação popular, por conta do medo e da insegurança, vai gerar mais violência, né? Então, assim, enfrentar os desafios que nós temos na área da segurança, sobretudo num momento como esse, né, em que várias mazelas, né, ou quase uma tempestade perfeita, em que se acumulam várias mazelas em diferentes níveis da realidade brasileira e de forma mais ampla mundial, com a pandemia também agudizando esse fenômeno, e os nossos lutos e as nossas dores, é fundamental para que a gente possa sair da simplificação, da redução de complexidade, porque isso, infelizmente, não dá conta dos problemas, né? Se assim fosse, nós já teríamos resolvido, desde há muito, né, as tragédias e as dores que nos acometem no dia a dia nessa área, né? Professor Eduardo Pazinato, foi uma honra te receber aqui no Coletivo, né, uma satisfação imensa para quem está nos acompanhando, né? O professor Eduardo Pazinato é advogado, professor universitário, empreendedor e especialista em segurança pública e justiça criminal. Então, nós, assim, agradecemos imensamente, né, a tua participação aqui no nosso programa, lhe convidamos para um próximo encontro, sabemos que tu tens o horário agora às 7 horas, deixamos o nosso coletivo Conexões Coletivas e que levam acesso à informação e desmistificam os estigmas impostos, né, na área, né, da reforma que a gente precisa fazer no sistema prisional, em tantas instituições aí que não garantem, né, o direito, né, enfim, e a perspectiva de um avanço maior nessa política pública. Então, foi um prazer imenso estar aqui contigo. Nós precisamos de um programa inteiro com a tua participação, porque as pessoas estão aqui comentando, né, e estão concordando, né, com essa necessidade de transformar a sociedade pela raiz estrutural. Então, foi um prazer estar aqui. Nós vamos chamar a vinheta. Obrigado. Né, se tu quiser fazer as suas palavrinhas finais, chamamos a vinheta e iniciamos o próximo bloco. Legal, eu agradeço a vocês, fico à disposição aí para novos diálogos, novos debates, novos aprendizados. É sempre um prazer e uma oportunidade também a gente ter a possibilidade de discutir com um coletivo qualificado e preocupado com os dramas da nossa humanidade. Quero só deixar uma provocação aí para o final, para o debate que vocês vão seguir certamente, que é a seguinte: o tema da segurança e da corrupção, historicamente, foram negligenciados pelo nosso campo progressista e de esquerda, né? E não por acaso esses dois temas, né, foram eleitos, né, no último processo eleitoral como temas da luta política, né? E vejam que toda a legislação anticorrupção brasileira foi desenvolvida nos mandatos populares do PT. E nós perdemos o debate público da corrupção, né? E também perdemos o debate público da segurança. Quando o único programa nacional, efetivamente com recursos, com seus descaminhos, seus problemas também, é verdade, mas que editou um programa nacional baseado em lei, com orçamento, foi o PRONASSE, né? O Programa Nacional de Segurança Pública com Cidadania. Veja que nem a continuidade do governo PT na primeira gestão Dilma abraçou o PRONASSE, né? Então, os desafios são bastante grandes, né? E também devem nos mobilizar para uma autocrítica, né, coletiva
do quanto a gente negligencia esses dois temas, o tema da integridade, o tema da segurança cidadã, que são vitais para a consolidação da democracia, né? Então, acho que tem aí, certamente, muitas pesquisas, muitos debates, né, muitas políticas públicas para desenvolvermos aí, para resgatarmos essa ferida narcísica, histórica nossa aí, sobretudo nossa, né, progressistas desse campo da segurança e da justiça. Então, muito obrigado, ótimo debate aí, parabéns pelo programa e estou sempre à disposição de vocês aí. Valeu, um abração.